Olá, pessoal. Eu me chamo Andressa. Estou aqui para responder mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Química Júnior. E a questão escolhida foi a questão número 5 da prova de 2020. E ela me diz o seguinte: em determinado ponto do filme Superman 3, de 1983, o super-herói transforma um pedaço de carvão em um cristal de diamante, conforme mostrado na animação a seguir. Essa animação aqui. Superman vai segurar o pedaço de carvão, colocar pressão, e aí adquire um cristal de diamante. A questão ainda me diz: esse processo simplifica a formação de diferentes radioisótopos, liga metálica, ligações iônicas, outro alótropo do carbono. Então, para entender como a gente vai responder essa questão, a gente precisa ter uma compreensão do que é cada coisa, né? O que são os radioisótopos? O que é uma liga metálica, né? O que são ligações iônicas? O que é alotropia? Então, vamos compreender tudo isso para que a gente possa responder essa questão. Primeiro, o que são radioisótopos? Como o próprio termo já sugere, são isótopos radioativos, ou seja, é o mesmo elemento, por isso mesmo ele vai ter o mesmo número de prótons e vai ter um número de massa diferente, justamente por conta da quantidade de nêutrons presente. Porque o que eu sei? Que o núcleo atômico eu vou ter os prótons e os nêutrons. A soma dos prótons e dos nêutrons é que vai me dar o número de massa. No carbono 12, eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons. E aí eu vou ter a massa de 12. Ele é considerado estável. No carbono 13, eu tenho 6 prótons, como esperado, e tenho 7 nêutrons. Então, a soma desses dois vai me dar 13 de massa. No carbono 14, eu tenho 6 prótons e 8 nêutrons. Então, a soma desses dois vai me dar 14 de massa. Então, veja, esse último, ele é radioativo, ele é instável. E o seu núcleo superdenso fica exatamente assim, muito instável. E o que ele faz? Ele vai... Opa, procede mais. Ele vai, no caso, emitir partículas, ou emitir radiação. Ou ele emite radiação gama, ou ele vai emitir uma partícula beta. Veja que eu tenho o carbono 14, instável. Ele vai decair para nitrogênio e vai emitir uma partícula beta. Ou então ele vai emitir uma partícula alfa. Então, existem essas três possibilidades. Ou ele emite partícula beta, alfa, ou radiação gama, tá certo? E aí a liga metálica. O que é a liga metálica? Elas são materiais com propriedades metálicas, né? Que precisa pelo menos que tenha um metal. E aí podem ter outros elementos envolvidos. Para que fazer uma liga metálica? Justamente porque confere aos materiais condutividade elétrica e térmica, resistência à corrosão, brilho, resistência mecânica e uma temperatura de fusão diferente. Então, para desenvolver essas qualidades, né, desenvolver essas qualidades nesses materiais, eu preciso formar uma liga metálica. Um exemplo disso é o bronze, né, que são usados nas premiações, até nas premiações para as Olimpíadas, né, que teve há pouco tempo. Então, o bronze, ele é uma liga metálica que é composta por cobre e por estanho, tá? Então, é um grande exemplo disso. Outra questão são as ligações iônicas, né? É um tipo de interação entre os átomos, né? Uma ligação química, que ela vai se desenvolver a partir de um metal e de uma metal, ou de um metal e hidrogênio. Então, nesse caso, eu tenho aqui o sódio, que ele vai ter um elétron de valência, né? E o cloro, que vai ter 7 elétrons de valência, e no caso a ligação vai acontecer entre esses elétrons de valência, e eu aqui vou estabelecer o composto. Lembrando que uma ligação iônica é uma interação eletrostática, ou seja, envolve cargas. E eu vou adquirir justamente esse retículo cristalino na formação desse composto. Então, bem simples a questão das iônicas. A alotropia, né? É um fenômeno que ocorre quando o mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes. Nesse caso, eu trouxe o carbono que origina o diamante e o grafite. O grafite, por exemplo, que eu trouxe algumas informações sobre ele é uma estrutura de átomos unidos por ligações covalentes, como representados aqui, que formam esse sistema hexagonal, uma sobreposicionada às demais, né? Então, veja, esse carbono aqui, ou qualquer um dos outros agregados, eles estão fazendo 3
ligações, sendo que uma delas é dupla, né? Então, eu tenho uma de arranjo, que essa forma de arranjo, ela dá justamente as propriedades que são conferidas ao grafite, não é? Que é a maciez, a condutividade elétrica, e ele é a forma mais estável, a forma alotrópica mais estável, né, do carbono. E aí, em contrapartida, eu tenho o diamante, que é o caso do que foi formado na nossa questão aqui, né? O diamante, ele é ele é apresentado na sua estrutura tetraédrica, né? E ele tem aqui um carbono, ele vai fazer ligações com outros 4 carbonos, que é importante falar para vocês que, no caso, cada um desses materiais, no caso, tanto o diamante quanto o grafite, são originados apenas de carbono. E aí, eu vou formar aqui uma estrutura, né, desses átomos, uma estrutura tetraédrica. E por isso, exatamente por isso que ele é muito rígido, né? Ele confere uma rigidez, né, uma durabilidade, uma dureza enorme, né? Justamente que ele é conhecido desse jeito. Mas será que, como na questão apresentada, será que eu consigo formar a partir do carvão diamante? Então, veja, para o diamante estar na condição que ele está hoje, que não é uma condição, não é a condição para o carbono, não é a condição mais estável para ele, demorou muitos anos, né? Bilhões de anos. E aí, o que é importante que eu saiba? Que para ter uma situação dessa, tem que ter pressões absurdas, tem que ter uma temperatura completamente diferente, então tem que ter condições muito adversas para que isso possa acontecer. E como esperado, é outro alótropo do carbono, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Bons estudos para vocês e até mais.